Você usando a fé, Deus ele faz muito mais do que você possa imaginar. Mas tem pessoas que usam a fé, que são conduzidas a movimentos em massa, em que as coisas se realizam na sua vida, mas dali em diante, elas já não se preocupam mais, porque elas não estão dentro de um projeto, elas estão buscando por realizações, elas estão buscando por coisas que realizam os seus sonhos e projetos de hoje, não futuro. E por isso eu quero falar sobre isso. Por isso eu quero falar a respeito das provações e também a respeito das tentações. Porque no mundo nós vamos ter o quê? Tentações, nós vamos passar por luta, vamos passar por aflições, vamos ser provados. E aí que vai ser provada diante de Deus se nós estamos realmente na fé ou não, se estamos seguindo os seus planos e projeto ou não. Então, nesse projeto de vida 2026, nós vamos falar de vários temas, e o principal tema é justamente o que Jesus fez, o seu primeiro milagre lá em Caná, na Galileia, aonde ele transformou a água em vinho. Ele fez um grande milagre, e é esse sentido que nós vamos buscar para esse projeto de vida, que Deus faça um grande milagre, mas um grande milagre especialmente e primeiramente aonde? Na sua vida, em nome de quem? Então domingo que vem, não fique de fora, porque vai ser bênção. Coloca na sua agenda esse 7 domingo próximo, que vai daqui dia 23, domingo que vem, até o dia 4 de janeiro. Eu não vou ficar de fora, porque vai ser bênção na minha vida, vai ser bênção para o ano de 2026, em nome de Jesus. Então vamos lá no capítulo de número 1 do livro de Tiago, primeiramente. Eu vou abrir aqui na Bíblia, aqui no projetor do altar. Diz assim o livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos iniciar a partir do verso de número 12. A partir do verso de número 12. Isso, Tiago 1, verso 12. Diz assim, posso ler? Diz assim a palavra de Deus. Vai abrir aqui já. Vou aguardar. Pronto, abriu. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o que, igreja? O que mesmo? A provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu perdão aos que o quê? Aos que o amam. Então, de primeiro fato, a Bíblia fala da provação, fala aqui no texto da Bíblia a origem do pecado, mas a Bíblia também faz menções a uma cláusula que é super primordial, e o nosso maior bem, que eu possa dizer, o nosso maior tesouro de conquista, que é isso aqui, ó: receberá a coroa do quê? A coroa da vida. Então nosso projeto de vida, ele deve estar voltado em viver uma vida consoante aquilo que o Senhor nos ensina, que as Escrituras Sagradas nos ensinam, a fim de que venhamos ter e conquistar o quê? A coroa do que, igreja? A coroa da vida. Mas para que eu possa conquistar, para que eu possa receber do Senhor a coroa da vida, é preciso fazer o quê? Ser bem-aventurado em suportar com perseverança o quê? A provação.
Eu tenho que suportar os momentos adversos que a vida vai me proporcionar. Eu tenho que suportar os momentos difíceis que a vida vai me conduzir. E eu tenho que perseverar pela minha causa. Eu tenho que ter um projeto. Eu tenho que ter um plano consoante as verdades sagradas. Porque uma vez eu seguindo assim, então eu vou chegar a minha conquista maior, que é a coroa do quê? Então, por outro lado, vamos lá, ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por quem? Pertence ao Deus, não tenta ninguém. Diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém o quê? A ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então presta atenção, aquilo que é o nosso desejo, os nossos desejos pessoais, aquilo que está no meu coração, então aquilo vai o quê? Me atrair, seja algo bom ou algo que ruim, seja algo que vai me projetar a viver a vida eterna, a receber a coroa da vida, como que seja algo também que possa me levar a viver atormentado 24 horas por dia eternamente lá no inferno. Então o que vai separar isto vai ser o meu lutar e perseverar, como diz aqui no verso 12, o homem que suportar com perseverança a aprovação, então depois de aprovado receberás a coroa do quê? Da vida. Então por isso eu separei esses dois capítulos, o capítulo 1 de Tiago, que fala a respeito da tentação, da provação, e eu separei lá a tentação de Jesus, porque Jesus foi tentado, nós também somos o quê? Tentado. Então vamos lá no capítulo de número 4 de Lucas, capítulo de número 4, abra aí por favor, por gentileza, isso no nome de Jesus, amém? Todos já encontraram aí o verso de número 9 do capítulo 4, isso de Lucas, verso 9, posso ler? Posso ler? Já acharam todos? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá no verso de número 1, vamos no Jesus, cheio do Espírito quê? Cheio do Espírito Santo. Olha a importância de nós sermos cheios do quê? A importância de sermos cheios do que, igreja? Do Espírito, o Espírito Santo. Vou dizer uma coisa para você: o Espírito Santo não se revela na vida de uma pessoa como talvez você veja por aí, pulando, rodando e sapateando. Não, o Espírito Santo, ele não opera na vida de uma pessoa assim. O Espírito Santo, ele vem e a Bíblia diz que ele dá domínio próprio. O Espírito Santo, ele é o quê? Domínio próprio. A pessoa, ela se autodomina. O Espírito Santo não leva ela a um estado de êxtase, como se ela estivesse sem controle. Não, o Espírito Santo não faz o quê? Não faz isso. Ele é domínio próprio. Então quando você vê essas coisas por aí, não é o Espírito, só para que você entenda. E por isso que a Bíblia fala que no final do tempo, o amor de muitos, sabe por quê? Porque serão enganados, decepcionados e vão esfriar na fé. Quem está entendendo? Então a Bíblia diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito
feito ao deserto. Ele foi guiado, o Espírito Santo que levou ele durante 40 dias, sendo o que, igreja? Sendo o que? Ó, nós falamos da aprovação, agora estamos falando do que? Tentação. Como que pode uma pessoa, sendo de Deus, e ela não ceder, ou melhor dizendo, não conseguir vencer a tentação? É porque já o Espírito de Deus não habita ali. Porque se o Espírito de Deus habita no coração de uma pessoa, então ela tem domínio até mesmo sobre os seus próprios o quê? Desejos. O Espírito Santo conduz. O Espírito Santo diz: olha, isto é o que? Errado. Porém, é domínio da pessoa querer fazer o erro ou admitir, ou melhor dizer, dar vida ao erro ou não. Mas ela vai ser conduzida a não cometer o erro, porque o Espírito Santo, ele avisa, ele ensina, ele mostra o caminho que a seguir. Então, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, ele foi tentado por quem, igreja? Porque Deus não tenta o quê? Deus não tenta ninguém. Nada comeu naquele dia, ao fim dos quais teve o quê? Teve fome. Ele ficou fisicamente debilitado. Uma pessoa que está com fome, ela tem o quê? Fraqueza, tonteira, ela tem algum tipo de debilidade, porque o corpo está necessitando de algo quê? De algo mais. Então disse-lhe o diabo, verso 3: se és tu o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em quê? Então o diabo aproveitou da debilidade física de Jesus e ele tentou seduzi-lo. E ele falou: se és o quê? O Filho de Deus. Eu pergunto uma coisa para você: ele era ou não o Filho de Deus? Sim ou não? Mas o diabo falou: se és. Quer dizer, ele quis plantar em Jesus o quê? A dúvida. Ele quis colocar em Jesus a dúvida. E quantas não são as vezes que o diabo tenta penetrar na tua mente, na mente da pessoa, e diz para ela assim: ó, isso aí não vai dar o quê? E coloca dúvida. Olha esse relacionamento, esse trabalho, essa empresa, esse negócio, essas vendas, isso não vai dar certo. E, enfim, ele coloca o quê? Dúvida, porque o intuito dele é parar você, é tentar de uma forma ou outra destruir quem? Você. Mas se você está sendo movido pelo Espírito de Deus, então o mesmo Espírito que te condiciona a seguir no deserto e ele te dá força, ele vai te levar pelo caminho certo, ele vai te mostrar a direção correta a seguir. Então Jesus respondeu, verso 4: mas Jesus lhe respondeu: não só de pão, o quê? Jesus respondeu, está escrito: não só de pão viverá o homem. Então Jesus usou o que, igreja? Jesus usou a palavra, está o quê? Escrito. Veja que nós temos que ter habilidade em conhecer a Bíblia, porque nas horas difíceis da nossa vida, estando em momento adverso, no deserto, o Espírito Santo vai plantar em nós uma palavra que nós lá atrás lemos, estudamos na Bíblia. Então ele vai lembrar: olha, está escrito lá isto e isto e você vai se alimentar daquela palavra e vai se manter o quê? Firme e forte diante da tentação. O que é isto? O que isso quer dizer? Se manter forte é você estar olhando para onde? Para o céu. A minha coroa, nada vai tirar a oportunidade da minha salvação. Eu estou focado no meu maior tesouro, a minha coroa. Quem está entendendo, igreja? Então aí você vai
enfrentar a tentação, sendo provado pelas suas fraquezas, pela sua debilidade, mas agora guiado pelo Espírito de quem? Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aí o diabo, diante dessas condições, ele vai desistir de você. Sim ou não? Não, ele não vai desistir, porque o propósito dele, igreja, é destruir a raça humana, é causar danos na sua vida. Mas se você perseverar, for perseverante, então naquele dia você vai receber a coroa no grande dia do Senhor. O diabo deu continuidade, levando, mostrou no momento todos os reinos do mundo, e levou e mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei todas estas autoridades e a glória deste reino, destes reinos, porque ele me foi entregue e a dou quem eu quiser. O diabo é o mentiroso, é o pai da mentira. Ele tenta convencer a pessoa de todas as formas. Ele tenta colocar na vida da pessoa algo que irá seduzi-lo e levar pelo caminho da perdição, para tirar de você a coroa da vida eterna, para tirar de você o seu maior tesouro. Então o diabo falou para ele mais, se portanto, se prostrado me adorares, toda será o quê? Toda será tua. Quer dizer, o próprio Senhor mesmo falou certa vez: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua o quê? Perder a sua salvação. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Por outra palavra, perder a coroa da vida. Do que adianta você viver a vida toda dentro da igreja e você abrir mão da sua salvação, da coroa da vida que está proposta a você? É preciso reconhecermos, sim, que Deus tem para nós essa proposta de eternidade, não simplesmente os bens necessários que precisamos hoje. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que nós podemos, capítulo 51 de Isaías, que nós podemos ir e comprar sem dinheiro. O que é isso, comprar sem dinheiro? É você ter saúde, é você ter paz. Essas coisas compra, o dinheiro compra isso, o dinheiro compra saúde, o dinheiro compra o remédio, paga os melhores médicos, o dinheiro te leva, te transporta em UTIs aéreas lá para os Estados Unidos das Américas, e lá você tem o maior centro cirúrgico te esperando, a equipe médica, e você paga milhões por isso, mas talvez aquela cirurgia, aqueles médicos não podem o quê? Trazer a solução do seu problema, porque o dinheiro, ele te dá todas essas condições, mas ele não pode curar você. Então, ir de comprar sem dinheiro é você ter saúde, é você ter vida com Deus. Isso te condiciona a você ter sem dinheiro. Amém? Ter paz, ter harmonia em todos os sentidos na sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Então, dando continuidade, mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás o quê? Exatamente o que Ele fez. Não, a minha vida está postada aos pés do meu Pai, do meu Deus, do Senhor da minha vida. Então eu não troco isso por nada. Amém, igreja? E é isso que nós temos que fazer, é não trocar Jesus por nada, a palavra de Deus por nada. É preciso com que a nossa vida esteja 100% apoiada em quem? No Senhor. Pastor, mas tem hora que vem as provações. Bem-aventurado o homem que suporta o quê? A prova
com perseverança, porque para eles está guardado uma coroa do quê? Da vida. Amém, igreja? Então é preciso entendermos isso. Vamos lá, continuando um pouco mais a palavra. Então levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guarde. E aqui ele engasgou, porque a Bíblia diz lá em Salmos 91 que Deus, ele nos guarda em todos os nossos o quê? Em todos os nossos caminhos. Então aqui o diabo, ele se engasgou. Deus, ele tem toda a base necessária para a nossa vida em todos os quesitos, em todas as circunstâncias. Agora, para isso é preciso nós fazermos o quê? A nossa parte. Jesus estava cumprindo aqui, em meio à tentação, a parte que lhe cabia, que era a fidelidade ao Pai, fidelidade a Deus. Nós temos que guardar também esses princípios da fidelidade, da vida com Deus, do voltar-se na palavra, crendo na palavra, abrindo mão dos nossos costumes e desejo e vontade, para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus, os desejos de Deus. Quando assim fazemos, então recebemos de graça, ou melhor, recebemos a graça de Deus, a presença, o cuidado, as bênçãos, tudo é derramado na nossa vida, porque Deus, ele nos guarda em todos os nossos, o quê? Em todos os nossos caminhos. Diga glória a Deus. Amém? Verso de número 11. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Mas respondeu Jesus e disse: está dito, respondeu Jesus, dito esta: não tentarás ao Senhor teu, passadas que foram as tentações, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Quer dizer, o diabo falou: não, eu não consegui vencer desta vez, mas eu vou buscar uma outra oportunidade. Quer dizer, o diabo não vai deixar desistir de agir de alguma forma para tragar a sua alma, para tirar de você a salvação. Mas se você voltar em viver na retidão, na santidade, buscando na palavra de Deus a base do seu sustento, do seu fortalecimento espiritual, então nada vai te derrubar, porque Deus está com quem? Contigo. Diga glória a Deus e glorifica Ele bem forte. O diabo, muitas das vezes, para que venhamos entender, ele trabalha e às vezes ele tira algo da pessoa, ou por outro lado, às vezes ele dá algo para a pessoa. Isso vai depender muito do estado e do coração de quem. Se a pessoa ela se dá e se doa, é fácil de cair numa cobiça, então ele vai colocar a tentação e aquela pessoa vai o quê? Cair em, ele vai dar algo para ela, ele vai dar algo para ele, que está o quê? Enchendo seus olhos, e ali ele vai tirar da pessoa aquilo que exatamente Jesus quer dar, a coroa da vida eterna. Então, tanto dando quanto tirando, ele quer de uma forma ou outra, com os mesmos objetivos, destruir a sua vida. Então, cuidado. Por isso a Bíblia nos diz: vigiai, orai e vigiai, para que não entreis em quê? Em tentação. Orai e vigiai. Amém? 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 Nada. A Bíblia não fala orar e vigiar. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em quê?
em tentação. Então, a vigilância vem antes da oração. Ah, pastor, eu sou de Deus, eu suporto. Não suporta. É preciso você vigiar. Amém? Diga glória a Deus mais uma vez. Glorifica bem forte mais uma vez. Fica de pé, por favor. Fecha a sua Bíblia, fecha a palavra. Fique de pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Coloque